Fala, amigos da arte, bem-vindos ao Saque da GB, o serviço de atendimento ao curioso. Aqui todas as últimas sextas-feiras do mês, sempre às 8h30 da noite, eu vou responder dúvidas, reclamações e elogios de todos os amigos da GB. Você pode perguntar sobre qualquer coisa, alguma história do passado, um balão, uma turma, um baloeiro, enfim, o que você quiser. Tem muita gente que quer saber de algo e muitas vezes o assunto não foi abordado em nossos vídeos, ela não encontrou, afinal tem vídeo pra caramba, ou optamos em não fazer um vídeo sobre ele. Para participar, basta comentar em todos os nossos vídeos ou em qualquer uma das nossas redes sociais e, se quiser, use a hashtag SaqueDaGB no Twitter. Não se esqueça de deixar o seu nome, a turma e o estado depois do comentário, beleza? Bora bater papo? Então roda a vinheta. Vamos lá para a primeira pergunta? Ela vem do Malmucos. Tinho, eu gostaria que você fizesse uma matéria contando sobre a existência de outras turmas fora do eixo Rio, São Paulo e Paraná. Quais outros estados fora desse eixo também existe nossa arte? Bom, Malmucos, eu acho que é Maurício, né? A gente tem relatos de turmas em Sergipe, a maioria no sul de Minas, que é devido à influência não só do pessoal que solta balão no sul de Minas, mas que muitos balões, principalmente que sobem na região norte do estado, vão para todas as cidades ali do sul de Minas. Então eu tenho bastante relatos de turmas pequenas, nada de grande expressão, mas são baloeiros no sul de Minas. E tem um rapaz lá de Sergipe, que já até da turma da Pantera, que até soltou um balão no Rio de Janeiro com a brasa. Eu desconheço de ter turmas no Espírito Santo, enfim, em outros lugares do país. Se alguém tem uma turma que realmente faz um balão em algum lugar do Brasil, comenta aqui com a gente, beleza? Mais uma aqui. O Nelson Marino Neto, 4.200. Caramba, tem um motoqueiro desgraçado buzinando aqui, vai que... Toda vez que eu vou gravar, passa motoqueiro, caminhão de gás, tiozinho do leite. É uma festa esse lugar aqui. O Nelson disse o seguinte: sensacional, demais essas matérias, obrigado. Qual modelo de balão você mais gosta? Eu gosto muito do trufe, o peão carrapeta. Eu e meu finado pai amávamos esse balão, me arrepia quando eu vejo subindo. Eu gosto muito dos grandes. Quem não gosta de grande, né? Quem não gosta tá mentindo. Bom, Nelson, já faz uns 10 anos que eu não faço um balão, né? Que eu, por opção própria, eu optei não fazer. Mas se pegar um histórico dos balões que eu fiz, nas turmas que eu participei mesmo, eu fiz muito balão modelado, mexerica, enfim, né? Os meus gostos pessoais são golfier, eu já fiz uns 3 que eu gosto pra caramba, peão, né? E por último, um trufe, né? Principalmente fogueteiro, né? É um balão que eu gosto bastante. Pretinho Basic City. Mano, eu tenho uma pergunta que não me sai da cabeça. Por que grandes marcas como a Riacho, que deve ter perdido a força hoje em dia, nunca lutou pela arte dos balões? Porque creio que a sua maior receita era por conta de balões e pipas. Bom, meu amigo, a verdade que... exclusivamente a que você falou, a Riacho, ela não depende de papel de seda para ter receita. Em 2011, 2012, no meu segundo festival de balões sem fogo, que foi em Itapecerica da Serra, eu tive um patrocínio da Riacho, né? Patrocínio oficial, legalizado, tudo direitinho. Acho que foi o único evento do festival de balão com patrocínio de uma empresa privada, né? E aí eu tive a oportunidade de ir lá na fábrica da Riacho, conhecer o dono de lá, que também se chamava Rubens, o mesmo nome do meu pai. E ele me mostrou toda a fábrica, me explicou como é que funciona tudo, como é que faz o papel de seda. É muito legal, inclusive eu até falei pra ele que um dia eu ia lá gravar uma matéria pra mostrar pra vocês. E eu fiz essa mesma pergunta pra ele, né? Afinal, o balão traz rentabilidade pra Riacho ou não? Porque, né, eles fabricam praticamente... Uma boa parte do mercado nacional de folhas de papel de seda vem da Riacho. Ele me disse que não. O forte da Riacho é pacote disso, embalagem para sorvete. Então assim, você compra aquele sorvete, não sorvetes de marca, mas
Aqueles que, por exemplo, o pessoal vende no isopor na praia, na rua, no trânsito, no semáforo, que vem com aquelas embalagens de limão, de laranja, essas coisas assim. Esse é o carro forte da Riacho. Pelo menos foi o que o dono me falou, né? Então ele disse que a maioria da parte da receita da fábrica vende embalagens para sorvete, embalagens para doces, essas coisas. E que o papel de seda, que tirando o balão em pipa, ele é voltado para artesanato e outras coisas mais, é uma receita muito pequena do pacote total que eles têm de faturamento. Então, talvez nos anos 90 eles teriam ganho um pouco mais, porque tinham menos fábricas, tinham muito mais soltura de balões. Mas no contexto geral, papel de seda não é o carro-chefe da Riacho, beleza? O Aceperi. Você poderia fazer um vídeo sobre os nomes dos moldes que temos, tipo Pirâmide, Peão Gessé, Bagdá Curitiba, pelo menos os principais, o porquê dos nomes, quem os idealizou e os primeiros balões que utilizaram eles. Bom, já estou montando uma matéria sobre isso, mas a maioria dos moldes, o próprio nome já diz, né? Você pega, por exemplo, o Pirâmide, que é um caso que não está no molde, mas ele veio de um balão, do primeiro balão que foi feito com ele. O Pirâmide é o segundo molde do Ivo Patrocínio, que ele chamava de Batatinha. E aí ele, para quem não sabe, a segunda turma, digamos assim, do Ivo era a turma da Pirâmide. Ele tinha uma amizade, um amor de pai e filho com o Valmir muito grande. E ele sempre disse isso, que a segunda turma dele, depois da Caxambi, era a turma da Pirâmide. Então, quando o Valmir quis fazer... O Valmir e os meninos, a gente fala o Valmir no geral, mas a turma em si da Pirâmide quis fazer um balão maior, o Ivo criou esse molde, que ele chamava de Batatinha, que é um pouco mais alongado, enfim, em relação ao Standard, que é o modelo original dele. E aí o molde ficou conhecido como Pirâmide, e em todos esses anos muita gente chama de Pirâmide, mas o molde original dele chama-se Batatinha, foi criado pelo Ivo. O Gessé é o molde do nosso querido Gessé das Sonhos de Papel, do Rio de Janeiro, né? Ficou conhecido, se não falha a memória, o primeiro peão deles foi o peão da Festa Junina de 92. O Bagdá Curitiba, se não me engano, é do Alisson. Eu até peguei o contato do Alisson para fazer uma entrevista com ele para ver se a coisa dos moldes, já nessa matéria que eu falei que eu vou fazer com esse assunto que você pediu. E tem vários exemplos, por exemplo, os moldes GK são os moldes criados pelo Gabriel Kranopolsky, que era o dono do site da Turma Del Plata, que foi o primeiro site que disponibilizou calculadora de moldes, né? A gente tinha na história outros sites que disponibilizavam moldes, mas para download de um tamanho fixo, né? Agora que você vai lá, coloca o tamanho, a quantidade de gomos, como a gente está acostumado hoje em dia. O primeiro foi o Del Plata, que foi feito pelo Gabriel lá da Turma Del Plata da Argentina, com o Márcio da Turma da Magia do Rio de Janeiro. Então todos os moldes GK é Gabriel Crano... Eita, enroscou aqui. Gabriel! Pô. Gabriel Kranopolsky, beleza? O Mirantológico. Uma ideia para fazer vídeo. Explicar como faz os desenhos nos balões. Outro assunto, os cálculos que são feitos para a soltura, quanto aguentam de peso e quanto de buchas. Essas coisas, um abraço. Bom, Mirantológico e todos os amigos que costumam fazer perguntas sobre isso. Eu já deixei claro no primeiro saque da GB. Eu não falo sobre confecção, como soltar balões, que balão tal turma está fazendo, que balão tal turma vai soltar e tudo mais. Porque, como a gente já sabe, soltar balão no Brasil é crime e eu estaria fazendo apologia se eu ficasse ensinando alguém, né? O que eu posso te dizer é que se você pretende fazer algo ou aprender algo, ideal é você procurar um baloeiro, uma turma para te explicar, ou alguns canais no YouTube que não respeitam essa regra que eu tenho, que ensinam um monte de coisas. O meu trabalho na Gazeta do Balão é para contar histórias, não é de incentivar, não é de apoiar, e tampouco de ficar passando informação sobre isso, sobre aquilo que as turmas estão fazendo ou estão para soltar, beleza? Então, infelizmente, esse tipo de pergunta eu não posso responder. E muitas vezes eu também não sei. O Jefferson Ferreira, 9928. Qual a diferença de modelado e lapidado? Bom, Jefferson, o modelado e o lapidado são variações do mexerica, que o pessoal no Rio de Janeiro chama de tangerina, que foi o primeiro primeiro modelo de balão moderno, que é uma evolução dos Marias Pretas, dos balões de festa junina.
E aí no final dos anos 80, comecinho dos 90, eu tô procurando, tô garimpando para ter algumas informações, mas ele não tiver a informação exata de quem foi para passar para vocês. Mas isso nasceu no Rio de Janeiro, porque modelado e lapidado. Porque o modelado ele tem um pouco mais de curva embaixo e um pouco mais de curva em cima. Porque eu vou colocar ilustrado aqui, é mais fácil, né? Esse modelo que vocês estão vendo aqui embaixo é o mexerica tradicional. Normalmente o pessoal chama de corte reto porque ele é feito com corte reto. Eu vou mudar aqui e botar um gomo para vocês verem. Esse aqui é um gomo de um mexerica. A parte de cima, no caso, né? Não, melhor, vou fazer assim, bota a parte de cima e a de baixo junto. Isso aqui é um gomo inteiro de um mexerica. O modelado, agora vou passar aqui para o perfil, que é a silhueta. O modelado, se você ver, em cima dele é mais curvado e embaixo dele é mais curvado. E agora tem um gomo inteiro de um modelado aqui. Já o lapidado é quase a mesma coisa, só que ele é mais próximo ao mexerica. Então, aqui é a silhueta de um lapidado e o molde de um lapidado. Agora Dani, coloca os três agora, um do lado do outro. Aí já dá para você ver a diferença. A diferença em si é na silhueta e também na forma de fazer, porque balão de molde é muito mais fácil de você fazer e ele fica muito mais bonito. Então, modelar, o nome correto desse tipo de modelo de balão é mexerica modelado, mexerica lapidado ou tangerina, né? Porque no Rio o pessoal chama esse modelo de balão de tangerina, em São Paulo e no Paraná o pessoal chama de modelado. Beleza? Espero que você tenha entendido. Agora matou a dúvida de muita gente, que isso é o tipo de pergunta que muita gente me faz. O Fábio da Brigo, o Bozo que você fala é aquele alusivo ao Bozo ou é outro? Bom, vamos lá. O Bozo que era o meu amigo pessoal, eu conheci 3 Bozos no mundo do balão. O Bozo da Zona Leste, o Bozo de Santo André e um Bozo aqui de Diadema, aqui do lado. O da Zona Leste, ele era da turma do Progresso, que fez aquele peão de 28 maravilhoso, e depois ele foi para a RZL, e ele é o cara que levou o Brasil para o México, o embaixador brasileiro no México, que é o Bozo, que é com 2 Z's. Eu acho que por causa... Essa confusão do Bozo da Zona Leste com o Bozo de Santo André é de longa data. Eu acredito que até que o Bozo da Zona Leste, que se chamava Carlos, ele colocou o nome dele com 2 Z's para se diferenciar do Kleber, que é o Bozo da Zona... Que é o Bozo, até eu confundo. Que é o Bozo de Santo André. Então, para vocês entenderem, e tem o Bozo de Santo André é o Kleber, que tem a loja, o Bozo Pipas, e o Bozo da Zona Leste, que é o que faleceu em fevereiro deste ano, que é o Bozo da RZL, que era fotógrafo, fazia aquela coleção de DVDs Number One, que foi do Planeta Balão, que foi o embaixador brasileiro lá no México. Toda essa história de baloeiros no México começou com ele, e ele faleceu agora em fevereiro deste ano, com 50 anos, que ele era foi meu primeiro amigo no mundo do balão. Antes de eu botar a Gazeta do Balão no ar, obviamente ninguém me conhecia, e ele foi o primeiro cara que me deu atenção, me recebeu na casa dele, me ajudou, me deu forças para que eu chegasse no que eu tenho hoje de conhecimento com vocês. Então, sempre que eu falo dele, eu falo com carinho. Até que quando ele faleceu, a família dele e os amigos dele da RZL doaram todas as coisas dele. Então, toda a coleção de DVDs, os arquivos dele, os videogames dele, fitas VHS dele, videocassete, enfim. Eu peguei muita coisa dele para guardar e já até me pediram, o pessoal Vira e Mexe me pede vídeos que ele tem no arquivo dele, mas eu já mostrei no vídeo que eu apresento o estúdio, tem muita coisa. Então é um tempo que eu tenho curto para mexer, mas eu anoto todos os pedidos e sempre que eu puder, tiver um tempinho, eu vou procurar e atender vocês, beleza? O Faustino Tavares, 3094. Desculpe minha ignorância, o que é um balão riscado? Bom, vamos lá. Existem várias categorias de decoração de balões, né? Tem os balões, eu vou pedir para a Dani ilustrar aqui também. Tem um balão liso, que é esse aqui, é um balão de uma cor só, monocromático.
Tem um balão que a gente chama de pijama, que é um gomo sim, um gomo não, na maioria dos casos, ou quadriculado, né? Que também está ilustrando aqui do lado. E os balões decorados, eles são divididos em 4 estilos. Vamos ver se eu não erro aqui. Os escados, taqueados, geométricos. Vai. É melhor, deixa assim mesmo. Então, taqueado, então vamos lá. Balões taqueados são balões que são feitos com a decoração por quadradinhos. De uma forma bem clara para você entender. Os balões geométricos são balões que são feitos com decorações em formas geométricas. Tem um exemplo aqui também do lado. E os balões escados são feitos com decorações com riscos, com desenhos feitos à mão, computador, enfim, a forma que é feito isso daí. Então, no caso dos balões escados, na maioria dos casos, o pessoal tem um leque. Põe um leque aqui, Dani. O pessoal tem um leque que é feito fora, na canetinha, no papel de sulfite, enfim, tem várias formas de fazer. Depois esses desenhos são passados para o balão através de lápis. Tem umas pessoas que manjam disso aí, riscam os gomos e depois com esses traços é aplicado as folhas de seda. Tem também os balões que são plotados, que o pessoal, todo esse trabalho de projetar o leque e riscar o balão, ele é feito por computador e depois é feita a impressão numa plotter do gomo já riscado e o pessoal faz a mesma coisa. Aproveita os traços, que normalmente se marcam as cores, né? Aquela parte ali é azul, então o cara corta ali e cola. E os taqueados, basicamente, o pessoal faz um gabarito, que pega um gomo só do balão, quadricula ele e vai aplicando os quadradinhos, colando um por cima do outro, que formam os desenhos, assim como os geométricos, é a mesma coisa. Pega um gomo inteiro, risca, marca, corta a folha de seda e aplica. Então essas são as 3 diferenças, as 4 diferenças do balão liso, lisão, branco, pelado, tem vários nomes, que é o balão sem decoração ou com uma cor só. Os listrados, que são variações de cores, gomo sim, gomo não e tal. Os escados, que são com decorações escadas, também está mostrando aqui tudo aqui do lado, os taqueados e os geométricos. Beleza, Faustino? O Luzi Claire, 3016. Por que quando o balão cai, a bandeira está em farrapos? Bom, é a mesma teoria das lanterninhas, né? Acho que muita gente já viu um balão de painel, um balão com letreiro, ou um balão bojado quando ele cai com aquela chuva de lanternas, né? A bandeira, ela esfarela pelo mesmo motivo, lei da gravidade. Porque no caso dos balões de lanterninha, quando o balão está caindo, ele para de subir e ele começa a descer, mesmo que devagar, porque ele vem planando. E a lei da gravidade faz com que as lanterninhas saiam do alinhamento, porque a lanterninha, obviamente, como eu posso, vou pegar esse mouse aqui para dar um exemplo. Isso aqui é um balão. Ele está subindo. Então, a lei da gravidade faz com que o bojo e tudo que esteja aqui embaixo fique reto. Na hora que ele começa a descer, eles começam a ficar perpendicular. E nessa deles ficarem perpendicular, uma parte das lanternas queimam. E o que você vê caindo lá são os castiçais com as velas, ou até mesmo as próprias lanterninhas inteiras, porque na hora que ela vira de lado, ela acaba soltando o araminho da vareta e elas descem. Isso é o que acontece com os bojados. Já os balões de bandeira, você pode ver que todo balão de bandeira, quando ele desce, ele começa a fazer assim com a bandeira, né? Porque o balão está descendo e a bandeira vai ficando leve. E esse movimento faz com que a bandeira, que já está fragilizada, né? Que ela já ficou muito tempo pendendo para baixo, que é o peso para baixo, pressão atmosférica para cima. Por isso que as bandeiras ficam esticadas. Conforme elas começam a cair, essa pressão começa a forçar. Então o cintamento e a própria as colagens da bandeira começam a estourar, não aguenta. Aí tem também a influência do calor do sol. Quanto mais tempo fica no sol, mais resseca o papel e mais frágil ele fica. Você pode ver vídeos de resgate de balões, por exemplo, que ficaram 12 horas no alto, o dia inteiro no alto, caíram só de noite, que caem todos desbotados, porque a radiação solar é muito forte. E aí isso vai destruindo a bandeira. E a bandeira normalmente ela é cintada com durex, e com a caloria o durex se expande e ele acaba soltando. Por isso que a maioria das bandeiras caem todas moídas, de balões grandes, né? Balões pequenos nem tanto, porque ele não pega muita altura e não tem tanta influência da atmosfera. Mas balões grandes normalmente acontece isso. As bandeiras esfarelam devido à lei da gravidade,
Às vezes o balão está acima das nuvens, ele passa numa nuvem cheia de umidade e pega depois a luz solar e resseca mais rápido o papel, pega uma corrente de vento muito forte. Isso tudo influencia para que a bandeira se estoure toda quando o balão está no alto e principalmente quando ele está caindo. E quando cai inteira também, os índios comem, tá na mesma. Que absurdo! O Vanderlei Vernaski, 8147. Boa tarde, é verdade que o Anderson está fazendo um peão de 120 que vai ser solto no México? Bom, ó, como eu já disse no comentário anterior, eu não falo sobre o que o pessoal está fazendo ou deixando de fazer. Mas em relação ao Anderson, não, ele não está fazendo um peão de 120 e nem vai soltar no México. Isso é certeza. Já que você falou do México, eu lembrei de uma coisa que pouca gente sabe, mas foi cogitado, isso não é uma coisa que era certeza, tá? Quando a Zeppelin de Suzano estava com o peão de 74, o famoso soldado, que eu já até contei a história aqui no canal, pronto, ou eles estavam fazendo, eu não me lembro. Houve-se o balão subiu, teve a tentativa de soltura em 2013, então, e a gente começou com essa coisa de México em 2010. Cogitou-se levar o peão de 74 da Zeppelin para ser solto no México. Mas eu lembro que eu comentei com o Bozo sobre isso, que era uma coisa muito complexa, porque teria que fazer a alocação de um container, precisaria de autorização, porque se levar um pacote daquele, um balão, que é proibido no Brasil transportar balão, então você teria que ter toda uma documentação para comprovar que ele seria levado para o México, enfim, mas a bandeira não era um processo simples, entendeu? Não é só você colocar numa mala e despachar. Então a gente cogitou-se isso, junto com os amigos que a gente tinha no México na época, de levar o peão da Zeppelin para ser solto lá. Mas foi só isso aí, só foi uma cogitação, não foi uma coisa oficial. Eles perguntaram se podia, a gente viu se dava, e no contexto geral, acho que nem o Denilson lembrava disso. Porque eu até já fiz entrevista com o Denilson, já contei a história do peão 74 e eu não lembrava dessa história. Agora que você falou isso aqui de soltar no México, eu acabei lembrando. Mas que seria legal soltar no México? Seria. Imagine o maior balão do mundo, até então, né? Lá no México. O Jair Teso, falando sobre no vídeo do 16 folhas da emenda. Um espetáculo tem como repetir? Tem. Só que precisa de alguns detalhes. Por exemplo, hoje em dia o padrão que o pessoal costuma fazer fogueteiros noturnos são com predominância de rojões de vara sírio, né? Que são aqueles rojões de vara que tem um pequeno estouro, a gente chama de balada no final, que simula uma bomba de mundial. E as talibãs, enfim, hoje em dia o estilo de fogos utilizados é muito diferente do que a gente está acostumado. E o cometa é muito caro para fazer, é muito caro para comprar. Então você pega um balão desse que, por exemplo, 16 folhas de emenda, que se não falha a memória tinha, acho que 500 dúzias, eu não me lembro direito quanto ele tinha, mas uma gaiola boa de cometa para fazer um show no céu tem que ter por volta de 60 dúzias de cometa. Mais do que isso é burrice, porque um encavalo o outro. Enfim, se você pegar um balão de 16 folhas que leva 500 quilos, você teria que colocar por volta de 1000 dúzias de cometa. E é muito caro o cometinha. Então, assim, isso é só um detalhe, usando os dados de hoje. Agora, para fazer um fogueteiro noturno no padrão da emenda de 91, nos dias atuais, teria que fabricar os fogos, porque mesmo os cometas de hoje são diferentes dos que eram utilizados nos anos 90. Eu já conversei com alguns fabricantes de fogos e teve algumas regulamentações no Brasil contra o uso de algumas substâncias que eram muito perigosas na fabricação de fogos de artifício. E algumas dessas substâncias não estão mais presentes nos fogos de agora. Por isso que muita gente fala que os fogos de antigamente eram melhores em relação aos de hoje, por causa dessa limitação que o exército impôs nas fábricas. Então, para fazer um fogueteiro noturno no padrão do balão da emenda, teria que gastar muito dinheiro, talvez de 3 a 4 vezes mais que você gastaria soltando um balão de 32 metros com os fogos atuais,
porque todos os fogos teriam que ser encomendados e feitos exclusivamente para o balão, com materiais diferentes, com tudo mais. Então, assim, é muito inviável, né? Obviamente, como eu já disse, eu não posso falar de valores, mas um balão de 32 metros dá para botar no mínimo aí um carro zero. Tô falando por cima, tá? De baixo em fogos de artifício, que faz com que pouca gente tenha acesso a esse tipo de coisa. Mas dá sim. Se alguém tiver dinheiro de sobra e quiser encarar... Porque eu sou rica! O Alberto Santos, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Alberto. Continue assim, buscando histórias, trazendo recordações. Cara, muito legal mesmo. Agora, se cabe uma sugestão, se me permite, procure saber sobre o nosso velho amigo João Dragão de Pirituba. Acredito que muitos irão se identificar com a vida dele, seus balões, amizades, afinal, o Sr. João tem história, que Deus o tenha. Concordo com você, Alberto. O Sr. João Dragão foi uma lenda de Pirituba da região. Ele faleceu, acho que tem uns 4 anos. E eu tenho uma matéria que eu estou produzindo que ela vai falar sobre baloeiros que tiveram importância, né? Então entra o Sr. João Dragão, entra... Eu não vou contar as outras, senão perde a graça. Mas eu pretendo fazer, em breve eu lanço para você. Já está em produção essa matéria. O Ivan Rosa. Boa noite, Dinho. Tudo bem, cara? Tudo bom, Ivan. Quando vou assistir seus vídeos, meu netinho de 2 anos ouve a vinheta do canal e vem correndo. Balão, vou, balão, vou. Tá no sangue. Valeu, abraço a todos. Obrigado, Ivan. Que legal, cara. Pena que você não disse o nome do seu netinho para eu mandar um beijo para ele, mas um grande beijo para você e a todos que gostam do meu trabalho e ficam ansiosos toda terça-feira para ver um papo de balão novo, toda quinta-feira um papo de bancada. Inclusive o papo de bancada tem só mais um programa e acaba a temporada, tá? Eu vou seguir só com um papo de balão. Um abraço a todos, valeu. O Charles Lima. Fala, Dinho, beleza? Beleza, Charles. Seu canal da Gazeta no YouTube é show, obrigado. Vejo todos os vídeos do papo de bancada e queria dar uma sugestão. Faz um papo de bancada com algumas turmas de balões de Petrópolis, no Rio. Lá em Petrópolis tem muita turma boa e antiga, no balão. Tem muitas histórias nos anos 1980, na época do meu pai, dos anos 90, começo dos 2000 até 2006, era muito balão que descia da Serra de Petrópolis para a Baixada. Foram anos dourados, tiveram várias revoadas e festivais que aconteciam na Serra, principalmente à tarde. Era tradição eles soltarem muitos balões. Queria ouvir algumas histórias de turmas de lá. Vi muitos balões e peguei também com meu coroa de Petrópolis. Obrigado, fica com Deus. Obrigado, Charles. Bom, acho que falar que a turma referência de Petrópolis é uma só seria injusto, né? Porque realmente tem muita turma legal. Mas há um tempinho atrás eu falei com um rapaz que ele era da turma da Capela, que é uma turma muito antiga e conhecida de Petrópolis. E a gente ficou de fazer um vídeo contando a história da turma. Ele só tá providenciando os vídeos de alguns balões para eu fazer. Mas eu pretendo falar assim, Petrópolis é muito bom de balão. Para finalizar, o Júnior. Parabéns, filho do antigo mestre da arte, Dinho. Obrigado. Que você continue sempre com seu trabalho na arte e tenha orgulho do seu trabalho. Seu pai tem muito orgulho de você, não tenha dúvidas. Obrigado. Muitos podem criticar, porém eu e muitos temos orgulho de você, ok, mano? Não esquece. Temos grandes turmas e equipes, porém poucos baloeiros têm nome na história. Aí ele citou alguns exemplos aqui. O Tati, o Godoy, o Luizinho, que é o Luiz Antônio. Tem outros também, porém você está no meio desses nomes. Obrigado, meus parabéns e muito obrigado pelo seu trabalho. Sucesso. Valeu, meu amigo Júnior. A gente cresceu vendo esses caras, né? Eu sempre falo isso, né? Tati, Godoy, o Luiz, o Bira, o Ivo, tanta gente que a gente cresceu admirando, né? O Sérgio da Emenda. E eu tive o privilégio de conhecer praticamente todos eles, me tornar amigo deles. E é uma coisa que se você perguntasse pro pequeno Dinho lá, adolescente, só fazia balãozinho lá pra soltar em frente de casa com bolinha, que era só filho do Rubinho da Maria Preta, que um dia eu ia chegar onde eu cheguei, talvez eu não acreditaria, né? Mas isso tudo foi muito trabalho, foi muito tempo dedicado pro balão, muita dor de cabeça que vem junto com isso, porque eu sempre falo pra todo mundo, né? Ser famoso no balão e rico no banco imobiliário é a mesma coisa, né? Porra nenhuma. Mas o lado positivo de você ser conhecido no balão, porque
de certa forma, o nosso trabalho ajuda a manter a história viva, que esse é o meu maior legado, né? Eu decidi começar a fazer as coisas no YouTube porque eu tinha muitas coisas no site, em texto, né? Mas se eu morrer, eu paro de pagar a hospedagem, o site sai fora do ar e vocês não têm acesso. Então a minha ideia de passar todo o conteúdo do site, as histórias principalmente que são importantes para mantê-las vivas, fazer com que pessoas, balões não sejam esquecidos, aqui no YouTube eu sei que vai ficar por um bom tempo. Então se porventura eu partir, eu deixo esse legado para vocês. Beleza? É isso, meus amigos. Se você gostou, já deixa um like aqui no vídeo. E claro, se você tem uma dúvida, um elogio ou uma reclamação, basta comentar em qualquer um dos nossos vídeos ou enviar pelas nossas redes sociais. E se você usar o Twitter, você pode deixar a hashtag SaqueDaGB, que todas as últimas sextas-feiras do mês mudou, hein? Fica ligado. Eu volto com mais um serviço de atendimento ao curioso da GB. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!